Biblioquês! Aqui é a Stephanie Pudim, eu também sou mediadora do Biblioquê, e o tema do episódio de hoje é bem sério e tem muita importância, tanto para os bibliotecários como para a sociedade. Mas relaxa que a gente vai falar sobre isso de um jeito bem leve e fácil para não deixar ninguém perdido. E para isso, hoje a gente convidou a Lisane Marcela Mendes e a Daniele Silva do Nascimento para bater esse papo com a gente e enriquecer no episódio para te deixar totalmente dentro do assunto. Então, galera, quando a gente fala em tornar as nossas bibliotecas mais inclusivas, a gente precisa lembrar que isso envolve também muito mais do que disponibilizar livros. Isso também vai incluir oferecer obras em braille, audiobooks, rampas de acesso, banheiros adaptados, vagas reservadas. Tudo isso faz parte de construir um espaço que realmente é acessível para todos os públicos. Mas uma biblioteca pode se tornar ainda mais acessível e acolhedora quando amplia seu leque de acessibilidade. Até porque existem pessoas com necessidades invisíveis à nossa percepção, como pessoas neurodivergentes, em especial pessoas autistas. E você deve estar se perguntando como tornar nossas bibliotecas mais inclusivas. No nosso episódio de hoje, abordaremos a acessibilidade para pessoas autistas e o papel do bibliotecário na inclusão e acolhimento dessa comunidade. E aí você, ouvinte, você sabe o que é uma pessoa neurodivergente? A resposta vem depois da vinheta. Já que a gente ligou a sua curiosidade de bibliotecário engajado socialmente com a nossa introdução, agora a gente vai apresentar as nossas queridíssimas convidadas. Nossas convidadas especiais de hoje têm uma trajetória maravilhosa e são bem capacitadas para debater o tema com a gente. Temos a presença da bibliotecária Lisane e também da psicopedagoga Daniele. Olá, meu nome é Daniele Nascimento, sou neuropsicopedagoga e atuo com atendimento educacional especializado, numa escola aqui de rede privada aqui de Manaus. Eu sou uma mulher de 36 anos, sou parda, cabelo loiro com mechas, mechas loiras. Estou falando aqui da área da minha casa. Estou com uma agenda aqui, com alguma agenda para anotar algumas coisas também. Acho que é isso. Bom, me chamo Lisane Mendes, sou bibliotecária escolar, tenho especialização em literatura, artes e filosofia. Eu me considero uma mulher branca, tenho os cabelos até um pouco abaixo do ombro, mais ou menos. Há um ano eu não pinto meus cabelos, então eu tô com uma raiz um pouco grisalha, com 2 mechas brancas que eu tô achando linda. Uso óculos e tô com uma camisa vermelha. Eu tô na sala da minha casa e atrás de mim tem uma parede na cor bege. Para a gente poder colocar os pingos nos is, precisamos primeiramente saber o que é uma pessoa neurodivergente e uma pessoa neurotípica. Então, caro ouvinte, uma pessoa neurodivergente é uma pessoa com uma condição na qual o cérebro funciona de modo diferente do que é considerado típico. Isso mesmo, Flávia. Basicamente, o cérebro de uma pessoa neurodivergente vem com uma programação diferente do cérebro de uma pessoa neurotípica, que tem um padrão cerebral neurotípico ou convencional dentro da sociedade. Ou seja, uma pessoa neurotípica se enquadra nas expectativas culturais de uma sociedade, enquanto uma pessoa neurodivergente, isso não ocorre. O termo neurodivergente leva em conta uma gama de condições neurológicas, como, por exemplo, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, a dislexia, descalculia, o TAB, transtorno afetivo bipolar, e o TPL, transtorno de personalidade limite borderline, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e altas habilidades superdotação, a AH e SD, e entre outras condições. E no nosso episódio de hoje, vamos discutir o papel do bibliotecário para garantir a acessibilidade de pessoas neurodivergentes na biblioteca. E focando mais na questão do TEA, uma pessoa autista, segundo o artigo de Karen Nobelli, possui um distúrbio do neurodesenvolvimento. Os traços do TEA podem variar de indivíduo para indivíduo, porque alcançam partes diferentes do cérebro. E lembrando que, para investigar, se vocês têm algum transtorno, caro ouvintes, não façam autodiagnóstico baseado nas redes sociais, pelo amor de Deus. Para fazer uma investigação de algum transtorno, é necessário realizar uma consulta com o neurologista que vai te explicar o que fazer, quais exames pedir e quais profissionais da saúde vocês devem procurar, tá bom? Dito isso, dentro desse contexto, agora a gente vai falar com os nossos queridos convidados, Lisane e Daniele. Quais vocês acreditam que são as competências necessárias
para um bibliotecário garantir a inclusão da comunidade nos serviços da biblioteca. E focado na especialidade da Daniele, né, que é psicopedagoga, você acha que existe um real benefício de incluir a comunidade do TEA dentro do serviço da biblioteca? Sim, é extremamente importante, eu considero, porque a biblioteca é um espaço sociocultural, né? Então, não é melhor lugar para esse espaço do que promover a acessibilidade para essas pessoas, para que elas se sintam pertencentes, né, de todo um espaço de uma comunidade. Uma das coisas que eu mais me preocupo, na verdade, eu até não sei se a palavra que eu vou usar agora é uma competência, mas a nossa habilidade de olhar para aquela criança, né, e entender que aquela criança, no meu caso, eu sou bibliotecária escolar, né, então eu trabalho com um público que vai do berçário até o ensino médio, né. Então, a partir do momento que eu olho para aquela criança ou para aquele jovem e eu consigo perceber que aquela criança ela precisa de um olhar diferenciado, eu acho que essa é uma habilidade, né, que a gente acaba desenvolvendo. Eu falei um pouco antes da Dani entrar, conversando, eu acho que com o Carlos e com a Flávia, que eu não tenho o domínio do conteúdo e da bagagem que a Dani tem, né, mas eu tenho a vivência, né. Então, assim, anos estando à frente de uma biblioteca escolar e percebendo o número de usuários e percebendo os usuários que vão procurar a biblioteca, hoje, por causa da própria experiência e da vivência, eu consigo perceber, né, a criança ou aquele jovem que precisa de um olhar diferenciado. Eu acho que essa é uma habilidade. E eu não sei o nome dessa habilidade, gente. Qual é, Dani? Tenho certeza que a Dani sabe. Então, isso tem a ver com acessibilidade atitudinal, né? Então, você realmente perceber, ter aquele acolhimento, de você ter esse olhar sensível mesmo para as necessidades da criança ou da pessoa com deficiência que vai acessar a biblioteca, é extremamente necessário, porque não se trata, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não tem uma única, né, específica. A gente tem ali algumas acessibilidades, dentro delas é a atitudinal, que eu acho que é uma das mais, que eu posso colocar, uma das mais também, não que as outras não sejam, mas a atitudinal, ela vai realmente dar espaço, um olhar mais sensível para esse profissional que está na frente de uma biblioteca, porque é através do acolhimento, é através de ele perceber as necessidades daquela pessoa que entrou na biblioteca, é que ele vai traçar ali o meio daquela pessoa se sentir mais acolhida, daquela pessoa ter acesso mesmo ao espaço, né, que todos têm o direito, né. Então a pessoa que tem esse olhar, essa percepção em relação a esse acolhimento, eu acho que isso torna, assim, a inclusão mais fácil, né, para esses alunos, para esse público também, né, não só na escola, mas em outros espaços também. Falando de uma experiência minha agora, né, que eu tenho um irmão que ele é autista. E na biblioteca que ele estudava, na escola que ele estudava, né, tinha uma biblioteca, assim, aquela biblioteca bem de escola mesmo, sabe, a típica biblioteca escolar, que às vezes vai parecer mais só um acervo de livros do que de fato uma biblioteca. Mas eu, né, dentro da área que eu atuo, eu queria muito que ele se sentisse acolhido lá dentro, né, porque é o meu espaço e eu sei que existem tantas matérias dentro da minha faculdade que me falam sobre o estudo do usuário, o acolhimento do usuário, para cada leitor o seu livro. E às vezes eu via que o meu irmão, ele não tinha realmente como ele ser acolhido ali dentro, porque não é só também do bibliotecário, às vezes também é da estrutura própria da biblioteca, né? Às vezes não é nem uma falta de capacidade da nossa profissão, mas sim do espaço, né?
É bem complicado. Eu me sentia um pouquinho mal de não ter o meu irmão ali integrado dentro da minha profissão. Eu achei interessante a fala da Daniele, porque aí entra justamente quando a gente está falando dessa parceria, né, da bibliotecária com a psicopedagoga, entra mais esse olhar humano, né, que vai além de uma técnica. E às vezes essas pequenas atitudes, né, como a comunicação mais clara, fica mais fácil, né, da gente poder tá fazendo uma diferença na vida da pessoa com transtorno, né? Ela se sente mais segura e pertencente ao espaço, né, que é a biblioteca. Quando viu só o bibliotecário, mas todos ali os envolvidos, né? Mas aí começa, como a gente está falando do espaço da biblioteca, o bibliotecário ele percebe, e aí a gente também, aí ele tem esse olhar sensível, como várias vezes, né? Como eu trabalho com a Lisane percebe algo dentro da biblioteca e ela traz pra gente tentar conversar e entender como que a gente pode ajudar um determinado aluno. Então, acho que essa atitude, ela vai muito além, né, do bibliotecário, porque ela leva para outros setores e a partir disso a gente começa a ter acessibilidade com metodologia, né, com estratégia de como a gente vai realmente tentar acolher aquele aluno para que ele se sinta bem naquele espaço, né. Então, às vezes, muda uma metodologia no espaço, às vezes preparar a questão da sensorial, né, com menos visual, com uma estrutura com espaço, mas com menos estímulo sensorial, digamos assim, para ele, né? Às vezes o espaço com menos ruído, às vezes com uma previsibilidade. Então a gente vai juntando as estratégias para tentar atender as necessidades desses alunos dentro de um espaço. Quero fazer uma colaboração aqui. Eu trabalho com a Dani, a gente trabalha na mesma escola, né? E é uma escola que ela dispõe desse serviço, né? Não foi uma escola criada para essas crianças, né? Foi uma escola que foi se adaptando à medida que essas crianças começaram a ter, né, essa inclusão. Então, assim, foi todo mundo, onde está todo mundo aprendendo ao mesmo tempo, né? E a Dani, ela entrou na escola, né? Ela entrou como auxiliar e hoje ela é a psicopedagoga da escola e é uma pessoa, assim, que está sempre ali posta e trazendo pra gente novidades hoje, né? Para como a gente trabalhar, porque quando a gente sai da universidade, quando saí da universidade, nossa, lá vai eu entregar minha idade, há mais ou menos uns 18 anos atrás, né, quando eu saí da universidade, eu não saí imaginando que eu iria encontrar, né, com essas crianças, né, porque, nossa, 2008, gente, fazem muitos anos. Então, à medida que os anos foram passando, a gente foi começando a ter esses contatos. E aí foi quando a gente começou a ter a vivência e perceber que aquelas crianças precisam, falo mais crianças porque eu tenho o meu trabalho ele é muito voltado para a área infantil também, né, apesar de existir os jovens também. Mas, assim, a gente perceber que aquele estudante, ele precisa participar das atividades que são oferecidas na biblioteca para que a inclusão de fato exista, né? Então, e me pega muito saber que eu tenho a Dani ali para me orientar e dizer o melhor caminho, né? Mas me pega muito saber que, por exemplo, na escola do irmão da Pudim, ele não tem esse acolhimento, entendeu? E eu fiquei agora bem, bem reflexiva em relação a isso. Me doeu muito. Só uma pergunta, a escola que vocês trabalham, ela vai até qual série, qual ano? Ela é do maternal até a 3ª série do ensino médio. Porque só jogando a minha vida aqui, que a gente tá correndo muito atrás de uma escola que seja um pouquinho mais inclusiva pra ele, sabe? Muito difícil achar por aqui. Ele até tava em uma escola, mas nossa, ele já tá com 12 anos e a convivência com os alunos dessa idade com ele tá sendo bem cruel, assim. As crianças conseguem ser bem cruéis quando elas querem. Eu acho que agora que as leis que estão mais a rigor, digamos assim, nós estamos tentando formar uma sociedade, digamos assim, que tenha esse olhar um pouco mais sensível às crianças neurodivergentes, né? Antes a gente tinha isso muito separado, então antes não era, agora com o novo decreto, as crianças elas estão tendo acesso, né, ao ensino regular, mas não tinha opção de ter a escola, somente as escolas especiais. Dentro da nossa escola, desde o maternal, a gente
tem trabalhado muito com essa questão socioemocional, socioeducativa. A gente tem uma disciplina própria que é ministrada por uma psicóloga, que é Laboratório das Emoções. Então, desde o maternal até até eu acho que é o 8º ano do ensino médio, se trabalha justamente esses fatores, né, que a gente precisa para, quando a gente fala de acessibilidade, isso também inclui, né? Então, tornar uma sociedade também mais acolhedora também. Então, desde pequenininho a gente trabalha esses tópicos, trabalha para eles entenderem as emoções, entenderem o respeito, entenderem sobre empatia, entenderem sobre as diferenças, né? Então, é fundamental dentro da escola se trabalhar sobre isso, falar sobre isso, né? Abordar esses assuntos. A gente tem crianças com as aulas de laboratório das emoções que entram na escola muito pequenininhas, neurodivergentes, e isso é trabalhado gradativamente, né? Então, a gente vai explicando desde pequenininhas que a importância do respeito, da empatia, das diferenças, né? Então, quando chega ali numa fase de maturação dessas crianças, que elas já compreendem mais, elas já estão familiarizadas com esse tipo de público, né, que elas estão acostumadas a conviver. E como foi trabalhado tudo isso desde pequenininho, elas acolhem muito bem essas crianças, né? Então, eu tenho exemplos aí de crianças que cresceram e entraram juntas desde a creche e agora estão no fundamental e conseguem realmente conviver bem umas com as outras, respeitando o limite da outra, sem a gente enfrentar certas coisas que é muito comum, né, nas escolas, de você não entender o outro, que as escolas acabam trabalhando na questão de apagar incêndio, né? Então é muito importante que a gente não trabalhe para apagar incêndio, é importante que a gente trabalhe nessa previsibilidade. Então, quando a gente tem um trabalho assim, dentro da escola, realmente mais voltado para educar esse público, a gente está também trabalhando para ter uma sociedade mais justa e mais igualitária, né? Então, com mais equidade, porque realmente é o que a gente ainda, como não era muito visto antigamente, a gente ainda encontra muito em todos os espaços, né? Essa questão do preconceito, essa questão de não colocar no lugar do outro. Então, a escola tem um papel fundamental nessa parte. Nossa, com certeza, assim, eu vejo pelo meu irmão mesmo. Ele entrou na escola, ele já tinha 5 anos, um pouquinho tarde, né? Ele é não verbal, ele não fala quase nada, assim. Mas a partir do momento que ele entrou na escola, do 1º ao 5º ano, foi um avanço que a gente viu nele. E ele não sabe ler, ele ainda não escreve direito, mas assim, presta atenção nas coisas agora. Ele não se incomoda mais tanto com o barulho, a convivência dele com outras pessoas é muito melhor agora, sabe? De incluir ele mesmo nesse espaço. Ele é outra pessoa, assim, depois que ele saiu da escola, que ele teve esse espaço junto com a professora auxiliar dele, que graças a Deus também, nossa, foi um anjo na nossa vida. Deus abençoe ela hoje. E, nossa, é muito importante mesmo incluir pessoas com autismo, né, pessoas com TEA no ambiente escolar, pela convivência mesmo. Os benefícios, eles podem não estar ali, né, dele não saber ler e de escrever, mas do jeito dele, o avanço que ele teve de saber quais são as cores, quais são os animais, o som dos animais, isso, nossa, é uma coisa que a gente nunca pensou que o nosso irmão ia conseguir fazer, e hoje ele consegue. É muito lindo. É isso mesmo. E a biblioteca tem um muito importante nesse processo, né? Porque através das leituras, eles conseguem também trabalhar essa acessibilidade, também trabalhar esse lado socioemocional, né? Então, quando a gente coloca ali num grupo, a Lisane, todas as quarta-feiras, ela tem um momento da biblioteca com a creche, por exemplo. Então, esse momento, às vezes, ela traz histórias ali do cotidiano, ou histórias mesmo que vai falar de empatia, vai falar de respeito, vai falar sobre formar pessoas mesmo, né? Para entender seus sentimentos, entender um ou outro. Então, quando ela traz essas histórias, ela também já está trabalhando também para que essas pessoas sejam mais acessíveis também, né? Então,
a biblioteca também tem esse papel muito importante, né, de fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes também no local, do espaço. Então, quando a gente fala de acessibilidade, é muito abrangente, né, em todos principalmente dentro da escola, você começa desde a portaria e cada pessoa que trabalha, cada pessoa que está ali, o auxiliar, a bibliotecária, todo mundo é envolvido nesse processo, né? No final de contas, né, a gente depois dessas reflexões, né, dos exemplos que foram ditos, né, a gente vê que tudo está voltado para o acolhimento, né? E à medida que o usuário ele vai se sentindo seguro e respeitado, a biblioteca ela realmente cumpre com a sua função social, né, que é de acolher. Muito bonito o relato de vocês. Agora eu queria fazer uma pergunta direcionada para a Lisane, que é com relação à formação profissional. Será que estamos sendo preparados para atender essa diversidade? Ou ainda precisamos avançar o debate dentro da graduação, Lisane? Com certeza, esse debate ele deve existir, ele tem que existir dentro da graduação e preparar os novos bibliotecários que vão para o mercado de trabalho, que vão escolher a biblioteca escolar, eles têm que sair de lá conhecendo pelo menos um pouco de quem são esses usuários, né? Porque o trabalho que é realizado na biblioteca é um trabalho muito bonito, ali onde a gente envolve todas as crianças, né? A gente consegue fazer com que essas crianças sejam inclusas, mas existe uma batalha ali também. Não é algo que acontece da noite para o dia, é algo que precisa muito da nossa participação também em sala de aula. Como a Dani acabou de falar, né? Todas as quartas-feiras eu tenho um momento de contação de história. Mas uma vez por semana ela não é o suficiente. Eu preciso estar também na sala de aula, ter um contato maior com essas crianças para eles me conhecerem. Porque a partir do momento que eles se habituam a uma sala de aula, para eles saírem da sala deles, para irem na biblioteca, existe ali as dificuldades, porque eles gostam do lugar onde eles se sentem seguros. Então, assim, eles não vão de primeiro numa biblioteca, tem que existir uma conquista. Então, o profissional ele tem que estar ali ombro a ombro com as professoras, ombro a ombro com o setor de psicopedagogia, para que o trabalho dele, para que ele consiga também realizar o trabalho dele. Então, conhecer essa área da psicopedagogia, essa área da neuro também, ela é bem importante e às vezes eu acho que está demorando para a universidade falar sobre isso também com os bibliotecários, né, com os futuros bibliotecários, né, sobre as estratégias que a gente tem que criar para levar aquela criança para dentro de uma biblioteca, entendeu? Então, assim, existe sim, e eu acho que está demorando já, porque já tem um tempo que a gente fala sobre isso, né? Que essas crianças, esses estudantes estão na escola hoje, né? E como nós, bibliotecários, como educadores também, é de extrema importância que a gente comece a conhecer mais sobre esse universo, né, tão importante da infância da infância e da vida dessas crianças também. Eu ia completar isso que a Lisane falou, é muito importante, né? Porque se não se fala desse público-alvo nas universidades, quando eles chegarem na biblioteca e se depararem, por exemplo, com uma criança até nível de suporte, não vou dizer nem 3, mas 2, ali que tenha uma dificuldade sensorial ou uma dificuldade com mudança de rotina, né? Dessa dificuldade, a gente tem muita criança que tem rigidez cognitiva mesmo e tem dificuldade de lidar com mudança de rotina, né? Então, se ela tá realmente, a criança tá com uma rotina já estabilizada de todo dia chegar e ficar no só lugar, quando há essa mudança, eles acabam sentindo muito, há uma carga sensorial muito grande neles e eles acabam entrando mesmo em crise. Então, o bibliotecário, se não estiver preparado e de repente uma criança neurodivergente
acaba tendo uma crise nesse espaço, ou esse bibliotecário não está conseguindo adaptar, não está conseguindo alcançar esse aluno, né, por conta de alguma situação que é da característica do TEA mesmo, é importante que eles estejam familiarizados, comecem realmente a falar disso nas universidades, porque existe esse público e se não for a pessoa, todo mundo tem que estar preparado para receber esse público, né? Então, se não é falado, como é que eles vão realmente receber esse público quando eles se depararem no mercado de trabalho, né? Então, eles vão ter, porque vai ser como está acontecendo hoje em dia, vai ter que ser ali na prática, na vivência, como no caso da Lisane, né? Anos vivenciando e acaba que já vai adquirindo essa experiência. Mas se tivesse sido trabalhado, com certeza teria sido bem mais fácil, né, para ela e assim como para outros também. Perfeito. E agora falando quanto à estrutura da biblioteca, né? Porque como eu disse, a bibliotecária lá da escola do meu irmão, ela era, nossa, super gentil, ela realmente tinha muita vontade de fazer ele participar. Mas falando da estrutura física da biblioteca, que era um problema, que era uma sala muito pequena, muito apertada, como a maioria das bibliotecas nas escolas estaduais são. Na opinião de vocês, como tornar uma biblioteca um espaço físico, mas sensorialmente adequado para uma criança com TEA? Na biblioteca que eu atuo, ele não é um espaço grande, é um espaço mediano, né? Existe um cantinho onde os estudantes fazem leitura, existe o balcão, né? E existe o cantinho da hora do conto, né? É um cantinho diferenciado, ele é um pouquinho mais afastado. Do lado, nesse cantinho, tem um tatame onde eles sentam e tem um expositor de livros. E ao lado tem um balcão bem colorido. E assim, é um lugar confortável, né? É um lugar acessível também, né, onde eles conseguem se sentir confortáveis, mas esse conforto ele vem a partir da rotina, né? A gente pode deixar totalmente preparado para esse aluno, para esse estudante, mas se ele não tiver a rotina, Dani me corrija se eu estiver errada, ele não vai conseguir se adaptar àquele lugar. No início, quando a gente leva nossas crianças para a biblioteca, né, para ouvir historinhas e tudo, quando eles ainda não conhecem o ambiente, eu vou até fazer um relato sobre uma criança que me chamou muita atenção uma vez, daqui a pouco eu faço, mas assim, quando eles não conhecem o ambiente, então eles exploram aquilo ali o tempo todo, a história está rolando e eles estão explorando ali o lugar, né? Estão andando ali pelo balcão, mexendo nos livros, querendo ver o que tem ali. E então é importante deixar eles conhecerem bastante aquele lugar, né? Até eles se acostumarem com o ambiente e poder sentar junto com os colegas e ouvir a historinha, né? Mas isso é um processo, ele não acontece da noite para o dia, né? A biblioteca ela é acessível, ela é acessível, ela não tem como é aquelas patente, né? Ela tem um colchão onde todos podem ficar sentadinhos de perninha cruzada ouvindo a historinha, né? Ela é um lugar seguro, não tem tomadas, não tem nada que possa machucá-los, né? E tudo. E assim, tem pessoas ali, profissionais de apoio, e dão suporte para aquela criança, para ela ficar ali segura naquele ambiente. Bom, e engraçado, curioso, porque às vezes a gente subestima essas crianças e elas são extremamente inteligentes. Eu lembro de um caso de uma criança que eu estava ali contando história, ele estava ali rodando a biblioteca toda, ela é bem colorida, e estava mexendo em tudo. Eu, meu Deus, não está prestando atenção em nada, na minha cabeça, né? E eu ali contando a história, terminou, aí eu chamei, não vou falar o nome aqui, né? Mas gatinha, vem aqui, Katia. Ele veio ali com a mediadora, né? E aí eu falei, você prestou atenção na história que a tia contou?
E aí ele balançou que sim com a cabeça, eu tá, me conta o que eu contei. Gente, ele falou tudo, do início ao fim. Ele tinha prestado atenção na história do início ao fim, né? Só que a condição dele era daquela, ele não parava, ele não sentava, né? E ele estava mexendo o tempo todo. Eu achei que ele não estava prestando atenção, mas era uma das habilidades, eu acho. Me corrija, Dani, se eu estiver falando bobagem, mas assim, ouvir a história mexendo em outras coisas, prestando atenção e conseguindo absorver aquilo. Gente, que incrível. Hoje é uma criança que já senta, já ouve a história, de vez em quando precisa se mexer um pouquinho, mas consegue participar, entendeu? Por que que isso acontece? Porque a gente teve todo um trabalho de fazer com que ele entenda que existe uma rotina, né? E aí um lugar também que ele precisa conhecer bastante para poder entender que aquele lugar faz parte da vida escolar dele, que foi preparado para ele também. Então é assim, um lugar acessível. Uma outra coisa também que depois eu falo, porque senão vai ficar muito longo, aí eu... Isso que a Lisane falou é muito importante, né? Porque a gente vai se deparar com isso, com as crianças neurodivergentes, que não vai ser um público diferenciado, né? Você espera que quando chegue numa biblioteca, a pessoa fica... a biblioteca é um local de silêncio, digamos assim, né? Então, que a pessoa vai chegar, pegar um livro, sentar e ficar lendo calada ali o seu livro. Ou, quando é criança, vai sentar e ficar prestando atenção na história de quem está contando a história, né? Mas a gente tem esse público dentro das instituições, nos espaços, e é preciso a gente se preparar para eles. Por quê? Se adaptar a eles também, né? Porque justamente isso que a Lisane falou, eles vão precisar de um tempo a mais para poder se adaptarem ao ambiente também, né? Então, eles vão explorar realmente, eles vão precisar dessa previsibilidade. Trabalhar essa previsibilidade é muito importante. Então, utilização dos cards com imagens, utilização da previsibilidade, às vezes visual, às vezes verbal mesmo. Essa previsibilidade, dando pequenas voltas, né, na biblioteca, até com que eles consigam sentir cada vez mais confortáveis de estar. E aí, quem dera que todas as bibliotecas tivessem esse cantinho mais estruturado, né, para todos terem acesso. Um cantinho com tatame, com um reforço mais visual ali do lado, porque nem sempre esse aluno ele vai ler, mas ele pode ali ter algo mais visual para ele folhear, algo visual para ele ter acesso de alguma coisa, né? Então é muito importante a gente tratar dessa acessibilidade física também, né? Com essa estrutura, pensando também nesse público-alvo. Só essa adaptação que vocês fizeram na biblioteca de vocês, né? Do piso, das cores, as tomadas, ela já estava assim na biblioteca ou foi um papel bem da Lisane e da Dani, de vocês duas, assim, em conjunto? Então, a escola ela sempre teve um olhar assim de segurança para todas as crianças, né? Inclusive esses dias eu estava conversando com a diretora da escola, né? Eu perguntei para ela de onde surgiu a ideia, porque na escola que a gente trabalha, a gente não chama maternal, pré-1, pré-2, pré-3. A gente não chama desse jeito, a gente chama sala azul, sala verde, sala vermelha, né? E eu, quando estava conversando com a diretora, eu perguntei para ela por que ela escolheu nomear as salas por cores, ao invés de deixar o tradicional. E ela me respondeu assim, porque eu quero que as crianças vivam as cores, eu quero que elas entendam as cores dessa maneira. Só que ela pensou nessa ideia em 1980, né? Aí eu, caramba, mas lá atrás ela teve essa ideia. Só que naquela época, a gente não tinha um nome para isso, o nome disso é neuropsicologia. E aí eu fiquei passada, assim, porque a diretora da escola, na década de 80, pensou nisso
e hoje funciona na escola. Então a escola, ela tem toda uma adaptação que já foi pensada há muito tempo atrás, e que hoje, né, funciona muito bem para todos os alunos, inclusive os neurodivergentes, né? São painéis, são murais, é um brinquedo diferenciado, é uma mini cidade, é um painel com texturas, né? E, e a equipe dela pensou há muito tempo que hoje funciona muito bem na escola, né? E por incrível que pareça, gente, não tô aqui fazendo propaganda, nem nada, assim, acaba que eu faço, assim, uma propagandazinha, né, mas enfim. Mas por quê? Porque, às vezes, quando a gente quer muito trabalhar com educação, né, e eu vejo isso bastante no olhar dela, na preocupação dela, a gente se empenha tanto em querer oferecer o melhor, que aí a gente acaba tendo, né, procurando outros meios, né, de fazer com que aquele ambiente seja seguro, aquele ambiente seja acolhedor para todos os públicos. Hoje eu vejo que a escola que a gente atua é uma escola que ela está bem à frente, né, de outras escolas, enquanto umas ainda estão começando a fazer algumas mudanças em suas escolas, né? Eu falo de escolas de setor privado, tá, gente? A nossa, ela já está um pouquinho mais à frente, porque a gente já vinha trabalhando isso há muitos anos atrás, entendeu? Agora, Lisane e Daniele. Como apresentar o ambiente da biblioteca para a comunidade autista? Primeiro a gente é apresentado para os alunos, né? A Dani, ela faz todo um levantamento dos alunos que nós vamos receber, das estudantes que nós vamos receber, e ela apresenta os estudantes para a equipe, né? E aí a equipe já se prepara para aquele estudante neurodivergente que vai entrar na escola, né? Eu acabo me preparando também, né? Então a gente vai separando ali, eu, na bibliotecária, né? Eu vou separando o que pode ajudar para aquela criança conhecer a biblioteca, né? E entrar na biblioteca e começar a participar das atividades que ela oferece, né? Eu procuro incluir alguns joguinhos literários, procuro incluir alguns brinquedos, coisinhas sensoriais, né? E as professoras, elas vão preparando esses cards que a Dani falou, e nos cards elas incluem a biblioteca, e a gente vai preparando toda uma rotina para eles, né? Como eu falei anteriormente, nem sempre é fácil, às vezes eles não querem nem entrar. Eles ficam ali na porta, né, naquela resistência e tudo. E aí eu vou, porque assim, cada criança ela é única. Não é uma receita de bolo que vai funcionar para todas, né? Tem a Mariazinha que tem um estilo diferente do Joãozinho, que tem um estilo diferente do Joaquim, que é diferente da Heleninha. Então, assim, a gente vai tentando adaptar, né, de forma com que todas as crianças vão conseguir aceitar, né, aquela diferença de você sair da sua sala e ir para a biblioteca. Já aconteceu de eu ter uma criança que passou muitos meses sem entrar na biblioteca, porque só de chegar na porta ela já ficava muito resistente e tudo, e no dia que ela entrou, ela começou a apontar para algo que incomodava ela. Era uma caixinha azul era uma decoração, que era uma caixa azul e um monte de livros caindo de dentro daquela caixa, né? Eu falei, não, se o problema é essa decoração, a gente tira. Tirou, pronto, a menina, né, passou a frequentar mais a biblioteca. Então, assim, a gente vai adaptando de acordo com o que a gente vai percebendo nos nossos alunos, até eles se sentirem confortáveis para frequentar o espaço, né? E eu gosto de preparar brinquedinhos, que eu acho que é o que mais chamam a atenção, porque não dá para fazer muita coisa.
Às vezes uma decoração com muito estímulo acaba atrapalhando mais do que chamando essas crianças. Alguns gostam de muito estímulo, outros não gostam de tanto estímulo. Uns gostam de balão, outros não gostam de balão. Então, percebe assim que existe uma diversidade muito grande no universo dessas crianças. E aí entra a Dani, né? A psicopedagoga nessa parte, dizendo, olha, gente, sem brincadeira nenhuma, ela traz assim um leque de informações pra gente. Lisane, fulana não gosta disso, mas fulana ela gosta muito disso. Então, assim, já facilita bastante, né, pra gente, né, para mim como bibliotecária, para os professores e tudo. Pelas crianças terem universos totalmente diferentes, né, por a gente ter essa visão sabendo que cada criança ela é única, não existe assim algo que seja único para todas as crianças, né? A gente vai muito na conquista, a gente vai muito no carinho, a gente vai muito se apresentando primeiro para aquela criança, frequentando a sala. Eu já faço isso nas segundas-feiras, eu vou nas salas, aí na quarta-feira eles vão na biblioteca, e na sexta-feira eu vou nas salas de novo. E aí a gente vai se habituando, conhecendo aquela criança, se munindo dessas informações sobre aquela família, sobre aquele estudante, para poder ir preparando atividades, né? E preparando um ambiente para aquelas crianças. Há uma coisa só que deixa a biblioteca preparada. São vários pedacinhos de coisas, né? De atividades, né? E estímulos. São brinquedos que às vezes eu passo, eu vejo um brinquedo assim bem articulado, brinquedinhos articulados, né? Eu olho, nossa, eu acho que fulano vai gostar daquele brinquedo, vou comprar, eu vou lá e compro, entendeu? E acaba virando um recurso para mim, né? Uma coisa que eles pegam, eles acalmam, quando eu vejo eles já levaram embora meu brinquedo, aí depois eu vou lá e pego. Enfim, é desse jeito. Entende? E eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande em relação na escola, né? Que a gente pode dar como exemplo, né? Como uma estratégia, de repente, para as pessoas que estão ouvindo, né? Que é a questão de ter um momento de a bibliotecário ir até as salas para se apresentar, para falar do que ele trabalha, de apresentar livros. Do momento dos alunos irem uma vez por semana à biblioteca, né? Então, os alunos têm acesso à biblioteca desde pequenininhos, né? Então, da educação infantil, eles já vão à biblioteca uma vez por semana. Isso também já é preparar esse leitor para o futuro, né? E preparar esse aluno neurodivergente para aquele espaço da biblioteca. Né, você vai trabalhando essa rotina aos poucos, e aí quando ele realmente consegue se adaptar ao ambiente, ele já consegue entregar bem melhor, já começa a dar resultados, né, de um trabalho que é gradual, como a Lisane falou. Então a gente parte também dessa questão de a gente ter voltando, né, para aquela questão de ter o olhar sensível. Quando ela fala que eu levo, né, já as informações, tem que ter um profissional dentro dos espaços que consiga fornecer essas informações também para o bibliotecário, né? Essa identificação do perfil dos alunos, né? O que esse aluno ele tem dificuldade, o que esse aluno consegue fazer, o que esse aluno entrega, né? Então a gente precisa realmente identificar isso, conhecer esses alunos para pensar nas metodologias, nas estratégias que vai fazer esse aluno acessar a biblioteca. Tem uma coisa que eu quero, pensando aqui no irmão da Pudim, né? Ela me falou aqui pra gente que ele tem 12 anos, e eu falar sobre o espaço da biblioteca, né, para essas crianças. A biblioteca onde eu trabalho, ela fica no pátio da hora do recreio, né? É uma porta de vidro enorme, né? E do pátio onde eles ficam no recreio, eles têm acesso à biblioteca, né? Então, é um lugar onde eles se sentem confortáveis,
né? É um lugar onde eles gostam de ir quando o barulho está muito alto, quando eles estão muito sensíveis, né? Então eles gostam de ir para lá, né? Os nossos alunos ali, Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio. Por quê? Porque eles me veem a partir daquela porta enorme de vidro. Eu vou até eles também, fazer todo aquele trabalho de corpo a corpo, sabe? De você passear ali pelo pátio, conhecer aqueles alunos, né? Aqueles estudantes, então fazer o convite, né? Falar, olha, você gosta de livros? Gosta? Você quer conhecer a biblioteca? Mas alguns são bem resistentes, né? Mas assim, aos poucos, eles vão chegando, eles vão entrando, eles vão conhecendo, sentindo aquele espaço, né? Ali confortável, acolhedor. Tem criança que vai lá para a biblioteca na hora do lanche e se diverte tanto quanto se eles estivessem no pátio, entendeu? Que ali é o momento onde eles se sentem assim bem acolhidos, né? Gente, a biblioteca que eu trabalho, eu coloquei isso na minha cabeça desde quando eu comecei a trabalhar com biblioteca escolar. Ela não é uma biblioteca silenciosa. Ela é uma biblioteca, assim, um lugar onde as crianças, né, os nossos usuários, eles vão para estudar, né? Eles vão para ler e tudo, mas eles vão para estudar, eles vão para ler, mas não é aquele lugar onde a bibliotecária quer um silêncio absoluto, não, é um lugar de troca, né? É um lugar onde eles podem conversar, eles podem trocar ideia, tudo, obviamente, com muito cuidado, né? Com muito respeito pelo ambiente, tudo. E aí eles acabam, quando eles se deparam com uma biblioteca, assim, eles acabam se sentindo super confortáveis, entendeu? Acontece, a gente tem até um aluninho que ele é um amor. Ele tá no terceiro aninho hoje, que todas as vezes que os bebês estão ouvindo historinha lá na biblioteca, se a gente vacilar com a porta, ele entra e ele se joga lá no meio das crianças e fica lá rolando junto com as crianças, entendeu? Então, isso faz com que ele se sinta seguro o suficiente para sentir, para fazer parte daquele momento que nem é da turma dele, é da turma de crianças menores do que ele. Entende que é uma questão também de muito acolhimento também, né, dele se sentirem pertencente àquele lugar, àquela escola, aquele pátio, àquela biblioteca, né. Então é possível sim, né, fazer com que aquela biblioteca seja um ambiente, de acolhimento e de segurança para eles também, né. É só afastar um pouco as cadeiras, né, deixar a organização de maneira bem segura para eles, né, que aí eles começam a explorar aquele lugar, ficam felizes em fazer parte daquilo. Estamos chegando ao final de mais um episódio e nós temos bastantes ouvintes que já são formados, né, veteranos em biblioteconomia, mas a maioria deles ainda está na fase da graduação, né? Então, a gente queria saber se tem algo a mais para vocês acrescentarem para os nossos ouvintes, algo que vocês querem falar. Podem ficar à vontade para dar seus conselhos. Eu diria que é importante, né, eles pesquisarem também sobre todos os públicos, e especialmente o público da neurodivergente, né? Eles vão encontrar aí como a Elisane falou, é muito, muito amplo, né? Quando eu falo de neurodivergências, não só das pessoas com autismo, falo das pessoas cegas, pessoas, né, com deficiência auditiva e que vão precisar ter acesso aos livros, a informações. Então, é realmente algo que é importante pesquisar, é importante se atualizar, e importante explorar e principalmente focar na acessibilidade atitudinal, né? Eu tendo esse olhar, essa percepção com o outro, de acolher, de entender, eu vou conseguir com certeza identificar, atender a necessidade de qualquer um, né? Então eu acho que o ponto principal é dar esse primeiro passo, de tentar buscar, de
de ter uma atitude, uma postura diferenciada, né, diante de um todo. Eu acho que o interessante também é a gente falar mais sobre esse assunto, né? Conversar, trazer esse assunto também para dentro das universidades, para dentro dos estudantes de biblioteconomia, para eles conhecerem também esse universo da história desses usuários, né? Dessas crianças, desses jovens. Eu acho que é bem importante que as universidades, né, o curso de biblioteconomia traga também para sua grade, né, essa disciplina, né, que fala sobre essas crianças que precisam muito, muito, muito do nosso acolhimento, né, para que eles consigam seguir, né, tenham acesso a todas as informações, né. A gente é do curso ali que preza pela informação, né, e então a gente precisa se munir dessas também para preparar essas crianças, afinal, né, elas, como eu sempre digo, né, que elas são o nosso trabalho, a nossa contribuição para o mundo, né, então é isso, é importante que o curso de biblioteconomia também comece a falar mais sobre isso. E com isso, nos informando mais sobre a inclusão e acolhimento da comunidade autista nas bibliotecas e como podemos facilitar seu acesso e seus serviços, e qual a postura que devemos ter como profissionais da informação nesse contexto. Para finalizar, nossos caros e gentis ouvintes, a gente espera que esse episódio conscientize os nossos futuros bibliotecários e também os bibliotecários veteranos para entender que a gente vai sempre atender um público diverso e com diferentes demandas. E que a biblioteconomia não é só ficar escondida atrás de uma mesa, catalogando pilhas de livros, mas sim atender e entender a necessidade daquele que faz a biblioteca ser um organismo vivo, que são os nossos usuários. Então foi isso, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer, foi de verdade uma aula aqui. Muito obrigada por abrirem o espaço para a gente falar sobre acessibilidade e num espaço tão importante como a biblioteca. Para mim foi um prazer estar aqui falando sobre isso e coloco à disposição. Obrigada, gente. Eu amo falar sobre a profissão que eu escolhi para mim. Sempre que precisarem, pode contar comigo também. Obrigada, meninas, por ter aceitado o nosso convite de estarmos aqui debatendo esse tema tão importante e tão necessário. Agradeço também aos nossos ouvintes pela confiança de sempre. Agradecemos também à FIC pelo apoio, ao GECA pelo apoio e ao Caban pela divulgação. Peço que sigam a gente nas nossas redes sociais e muito obrigada a todos. Esse episódio foi produzido pelo Biblioquê Podcast, foi roteirizado por Sandy Silva e mediado por Stephanie Oliveira, Apudim e pela Flávia Coelho, editado por Carlos Júnior. Né, alguns são qual é a palavra? Me fugiu aqui a palavra. Basicamente, o cérebro de uma pessoa neurodivergente tem como uma programação diferente de uma pessoa neurotípica, que tem um padrão cerebral neurotípico. Nossa, eu vou falar de novo tudo isso. Tava comendo melancia, nada a ver. Desculpa, gente. Peraí. É isso mesmo. Opa, fazer o isso aqui. Desculpa, gente. Vamos lá. E lembrando que, para a investigação de vocês... Opa! Voltando. Agora, Lisane, como apresentar... Peraí, porque... Vamos lá, corta aí, Carlos.